Olá pessoal, como vocês estão? Neste vídeo vamos terminar a nossa série Definição de Vida com o tema O Fermento dos Fariseus. Eu vou começar esse vídeo falando algo muito forte e muito importante para a finalização da nossa construção. A única coisa que faz com que Deus desista de uma pessoa é o orgulho. Vou repetir. A única coisa que faz Deus desistir de uma pessoa é o orgulho. Jesus, em algumas citações, fala sobre algo comparativo ao orgulho sobre os fariseus e os saduceus. Os fariseus e os saduceus eram pessoas caracterizadas pelo orgulho, caracterizadas pelo conhecimento da letra e pela não crença no poder. Poder para nós não se trata de rodar, de saltar, de curar ou de fazer qualquer coisa palpável, mas poder para nós é a capacidade de representar ao Senhor com excelência. Por exemplo, se eu faço um documento dando poderes a uma pessoa, significa que eu estou atrelando a ela a capacidade de me representar. Então, poder, na nossa concepção, dentro da nossa construção, é a capacidade de representar ao Senhor. Como falamos na lição anterior, a autoridade, ela vem pela legalidade nas áreas da minha vida. Então, representar ao Senhor, ela cabe dentro desse contexto de legalidade. E os fariseus e os saduceus, em contraposição a isso, eram pessoas caracterizadas pelo orgulho. E esse orgulho dos fariseus e dos saduceus não permitiam com que eles enxergassem a Cristo, tivessem uma percepção do Senhor na sua condição de ser eterno, na condição de filho de Deus. E Jesus vai fazer essa abordagem, nós vamos ler em Mateus capítulo 16, do verso 5 e o verso 6. Mateus 16, do verso 5 ao verso 6, diz assim: E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de levar pão. Então Jesus disse-lhes: Cuidai-vos e guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Em outras palavras, Jesus estava fazendo uma abordagem, Jesus estava fazendo um alerta aos seus discípulos com relação a esse orgulho. E esse orgulho era algo tão danoso que até mesmo o apóstolo Paulo, ele foi tentado a ser abraçado por esse orgulho. E esse orgulho tentou tragar ao apóstolo Paulo. E o próprio apóstolo Paulo faz uma citação sobre o espinho na carne. E esse espinho na carne foi a forma que Deus o encontrou para que ele não fosse tragado por esse orgulho, pela revelação que Paulo carregava. E as revelações que Paulo carregava, o apóstolo Paulo carregava, eram revelações poderosas. E isso começou a inchá-lo, isso começou a o tornar orgulhoso. Então ele fala que tinha um espinho na carne, que Satanás, um mensageiro de Satanás, os bofeteava de tempo em tempo. Então esse espinho na carne tinha uma aparência de ruim, porém era uma forma que Deus o encontrou de freá-lo, de colocá-lo no seu lugar de dependente dele. Então, esse espinho na carne, essa concepção foi algo fundamental para a compreensão de Paulo e para a nossa concepção também da nossa construção. E vamos ler também em Atos capítulo 16, o verso 17 e o verso 18. Atos 16, verso 17 e 18 diz assim: Esta, seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Ordeno-te, no nome de Jesus Cristo, a sair dela. E ele saiu na mesma hora. Olha que interessante. O apóstolo Paulo, nesse determinado momento, ele se encontra com uma mulher
que portava um espírito de adivinhação. E quando essa mulher o avista, ela diz: olha, lá vem os homens de Deus. Ou, mais especificamente, como está dizendo aqui, estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. Agora eu faço uma pergunta a vocês. Esta mulher estava dizendo uma mentira ou uma verdade? Ela estava dizendo uma verdade. Porém, a substância dela era corrupta. Suas palavras eram verdadeiras, ok. Porém, a substância que ela carregava era corrupta. Então, percebemos aqui que um dos processos que o fermento dos fariseus, que o orgulho faz dentro de nós, é transformar a nossa substância, é corromper uma substância. Então, o primeiro passo é nós discernirmos as substâncias daquilo que as pessoas estão dizendo. O que elas estão dizendo está ok? Sim ou não? Independe. O que nós precisamos discernir é a substância daquilo que ela está falando. Porque diferente desta mulher, também vemos uma substância pura, que é quando Jesus ele pergunta a Pedro: Pedro, quem tu dizes que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz para Pedro: quem tu achas que eu sou? Como você me enxerga? Como você me percebe? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Estava falando uma verdade? Estava falando uma verdade. Porém, a substância, diferente dessa mulher, era uma substância verdadeira, uma substância pura. Então, é muito importante nós discernirmos as substâncias do que se estão falando. E o que de fato nos vai transformar não é aquilo que nós ouvimos, mas aquilo que nós vimos. Em Jó, capítulo 42, a Bíblia traz essa claridade. Quando Jó fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, porém agora os meus olhos te veem. Ou seja, o que mudou a Jó não foi o que Jó ouviu, mas foi o que Jó viu. Então o que nos transforma não é aquilo que nós ouvimos, mas aquilo que nós vimos. Então não adianta nós escutarmos o Evangelho se nós não conseguirmos enxergá-lo. Não adianta nós escutarmos sobre Jesus se nós não conseguirmos enxergar a Cristo. E essa visualização só se dá quando nós aplacamos o orgulho da nossa vida. O fermento dos fariseus e dos saduceus, eles tratam de uma essência, não de uma pessoa. E é muito interessante e importante discernirmos isso. O fermento dos fariseus não está atrelado à pessoa dos fariseus, mas à essência que eles carregavam. O combate a essa essência é fundamental, mas a pessoa nós precisamos olhar sempre com um olhar de misericórdia, porque à medida em que eu exerço o meu olhar de misericórdia, eu vou exercer aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou sobre não conhecer mais a ninguém segundo a carne. Eu só consigo não conhecer a ninguém segundo a carne, ou seja, conhecer a todos como Cristo, como Deus já os viu, santos, puros e irrepreensíveis, se eu posso discernir, se eu consigo discernir a essência da pessoa. E a revelação que o apóstolo Paulo tinha, e tinha muita revelação, que é a fundamentação da nova aliança ou do novo pacto, é uma revelação gradual, que ela vai crescendo à medida em que nós nos tornamos mais íntimos do Senhor. Quanto maior a intimidade, maior a revelação. Eu, por exemplo, junto à minha esposa, eu conheço coisas dela que eu só conheço porque nós somos íntimos. E talvez pessoas que têm níveis de amizade com ela não sabem. Por quê? Porque quanto mais intimidade nós temos com uma pessoa, mais segredos nós acessamos dessa pessoa. E a relação com Deus também não é diferente. Quanto mais nós crescemos em intimidade com o Senhor, maiores serão os níveis de revelação de segredos entregues a nós.
O Senhor começará a nos contar mais coisas. Nós começaremos a visualizar com melhor claridade à medida em que nós cresçamos e acessamos melhores e maiores níveis de intimidade. Se esperamos Deus falar através de uma pessoa, isso nos vai configurar como seita, como em lugares que existe uma figura central, aonde eu fico ali e o ser celestial só fala com aquela pessoa e eu fico ali esperando aquela pessoa me falar algo, e se não fala eu não me mexo, eu não me movo. Claro que sim, um pastor pode ser usado e deve ser usado para falar conosco através da palavra, através de uma profecia, através de um conselho, através de um direcionamento. Sim, é claro, nós acreditamos muito nisso. Porém, nós também acreditamos que é fundamental nós termos acesso a uma graduação em Deus, a uma intimidade com o Senhor, para que aquilo que os nossos pastores, que as pessoas que o Senhor estabeleceu como autoridade na nossa vida nos tragam, e haver uma confirmação daquilo que também o Senhor já está construindo dentro de nós. Porque senão, como eu disse, isso vai configurar uma seita. E a semente daquilo que Deus planta em nós, como falamos na lição anterior, na condição de boa terra, ela faz coisas sobrenaturais nas nossas vidas. Fazem coisas sobrenaturais. Esse poder superior realiza coisas sobrenaturais em nós. Porém, será necessário sacar todo tipo de estorvo que venha atrapalhar essa construção de Deus em nossas vidas. Jesus disse para os discípulos: vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. E o que é que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele estava se referindo a esse fermento que os fariseus sabiam muito, mas não entendiam nada. Sabiam muito e não entendiam nada. Ou seja, conhecer a Jesus, você pode conhecê-lo por meio de uma leitura da Bíblia, uma leitura de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, estudar teologia, um livro de história. Você pode conhecer a Jesus. Mas conhecer a Cristo, você não consegue acessá-lo por um livro, somente por uma experiência. Jesus, se conhecemos sim por um estudo aprofundado, com histórias, com atlas, com livros, com filmes. Agora Cristo, somente por meio de uma essência, somente por meio de uma experiência. E a Bíblia ela vai alertar sobre essa importância. Em muitos momentos estamos tão apaixonados por Jesus que passamos a deixar de lado a importância de conhecer a Cristo. Jesus, em todos os seus ensinamentos, nunca pregou sobre mudança de hábito, porém transformação de uma natureza. Jesus nunca ensinou mudança de hábitos, porém sempre pregou uma transformação de natureza. Quando nós mudamos a nossa natureza, nós passamos a viver em Deus níveis de dependência inteligentes, de tal forma que nós nos sacamos do trabalho na força do nosso próprio braço. Quando temos uma percepção de descansar no Senhor, que não significa improviso, que também falamos nas nossas primeiras lições, mas uma dependência inteligente do Senhor, nós acessamos níveis que de tal forma que a força do braço é substituída pela exatidão em cada passo no Senhor. Um dos males que são muito danosos com relação ao fermento é o inchaço no corpo humano. O orgulho, de fato, ele nos incha, ele nos faz sentir poderosos, e esse orgulho acaba nos sacando de viver dependente do Senhor, de viver descansando em seu amor. Uma laranja, por exemplo, se ela é esquecida dentro de uma fruteira, o que acontece com essa laranja? Ela entra num processo de fermentação, ou seja, gera fungos, ela fica com aquela corzinha esbranquiçada. Isso se chama processo de fermentação.
o fermento ele é considerado como a mãe do álcool e do vinagre. O álcool, como vemos os vícios, como vemos os danos que o vício do álcool causa na vida das pessoas. E o vinagre é um produto que pode ser sentido a longas distâncias do seu cheiro. Se a gente derrubar um vinagre num cômodo e as pessoas assim que adentrarem esse cômodo já sentem esse cheiro tão peculiar. E a igualdade entre o vinagre e o álcool é que eles são produtos que se propagam, que se arraigam com muita velocidade. E assim também é o fermento dos fariseus. Eles se arraigam em nós com tanta velocidade que eles acabam nos impedindo de ouvir e de ver aquilo que o Senhor está construindo em nós. Na nossa construção, aprendemos que nós somos seres tricotômicos, ou seja, somos corpo, somos alma e somos espírito. E se somos corpo, de fato, nós precisamos cuidar da nossa saúde. Como falamos em 3 João, capítulo 1, vamos abrir aqui em 3 João, capítulo 1, ele vai dizer assim: o ancião ao amado Gaio, a quem amo em verdade. Amado, eu desejo acima de todas as coisas que tu possas prosperar em boa saúde e que também a tua alma prospere. O que João está falando aqui? Possas prosperar e em boa saúde. Então, precisamos, irmãos, amigos, cuidar do nosso corpo, pois o nosso corpo é a expressão visível da glória de Deus. Vou repetir. Precisamos cuidar do nosso corpo, pois o nosso corpo é a expressão visível da glória de Deus. Dessa forma, vamos concluindo o nosso vídeo, a nossa lição e a nossa série. Nós não podemos nos tornar fariseus do novo pacto. E o que seriam os fariseus do novo pacto? São pessoas que pregam coisas que não têm coerência com o que se vive. Pregam coisas sem coerência ao que se vive. E o que seria, nessa nossa construção, um fermento saudável, um pouco do fermento saudável? É aquele fermento que nos mantém de pé em Cristo Jesus. À medida em que nos faz viver dependentes do Senhor. À medida que fazia com que Paulo vivesse dependente do Senhor, era o espinho na carne. E às vezes nós acreditamos que esse espinho na carne era algo ruim, quando na verdade esse espinho era o que mantinha a Paulo de pé. E eu me recordo de uma história que eu ouvi de uma pessoa muito querida e contava que na sua igreja chegou um rapaz e era um rapaz novo convertido e de aparência muito boa. Porém, ele, o que, vamos dizer assim, não tornava a aparência dele ser muito boa, era a falta de um dente que ele tinha na frente. E conforme foi passando o tempo, esse rapaz foi servindo com muita excelência, foi ficando dedicado. E esse pastor que conta essa história disse que os irmãos se reuniram e por um carinho a esse rapaz, que era muito bonito, muito prestativo, mas tinha a falta do dente da frente, os irmãos se reuniram e resolveram pagar um tratamento dentário para ele. Levaram ele ao dentista e foi colocado ali um dente nessa lacuna que havia na sua boca. E quando houve esse reparo ortodôntico, ele foi convidado a tirar umas fotos para uma agência de modelo, que a história começou a correr com muita velocidade. E nesse tempo, as fotos dele começaram a se propagar com muita velocidade, ele ganhou notoriedade, ele começou a ser chamado para vários lugares, para vários eventos, para muitas coisas, até que ele desistiu da obra, seguiu sua viagem e abandonou a construção daquilo que Deus estava fazendo em sua vida. E através dessa história, nós percebemos e aprendemos algo muito importante.
a ausência daquele dente, aquela lacuna em sua boca, era um processo de Deus que o estava aperfeiçoando nele. Em outras palavras, as pessoas fizeram algo bom daquela igreja por aquele irmão, mas algo bom não significa algo que Deus espera. Algo bom não significa algo que Deus espera. Como falamos anteriormente, na lição anterior, o reino de Deus não se constrói com caridade, mas se constrói com obediência. Aquela falta do dente estava aperfeiçoando esse irmão em Cristo. E esse espinho na carne de Paulo também o aperfeiçoava em Cristo. Então, para finalizar nossa série, nossas lições dentro da nossa série Definição de Vida, eu quero terminar lendo mais uma última passagem. Vamos ler aqui Êxodo, capítulo 12, verso 19. Êxodo 12, 19 diz assim: 7 dias não se achará fermento em vossas casas, porque todo aquele que comer o que estiver levedado, essa alma será cortada da congregação de Israel, seja estrangeiro ou nascido da terra. Nessa passagem, Deus estava trazendo uma ordem ao povo que não comessem medidas de fermento. E nós aprendemos que o Antigo Testamento são sombras e figuras de Cristo. E aqui, nesse contexto, estava falando sobre sombras e figuras daquilo que nós construímos sobre o fermento, dos danos que em determinado momento o fermento ele faz. E dentro da medicina, nós aprendemos também que o excesso de fermento ele é o principal causador da ansiedade. Mas o fermento, da forma adequada, ele tem o seu grau de saúde, ele tem o seu grau de fundamento para a construção da saúde do nosso corpo. Eu espero poder ter edificado a sua vida com esse estudo. Para você que chegou até aqui, eu espero em Cristo Jesus que toda essa construção possa fazer sentido para o teu corpo, sentido para a tua alma, sentido para o teu espírito, e que você tome a melhor decisão, que você defina a sua vida, porque certamente se você definir a sua vida como nós definimos a nossa vida, nos encontraremos nas próximas construções. Um grande abraço, que as bênçãos do Senhor fluam de ti e através de ti, em nome de Jesus.